nome é Diego Rodrigo Costa, eu sou médico infectologista da Unimed Vale das Antas e hoje eu fui convidado para falar com vocês sobre hepatites. O dia 28/7 é o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais. Então acho que é uma boa data para a gente poder conhecer um pouco melhor, entender como é que essas doenças funcionam, e saber se tem como a gente se prevenir, vacinas, enfim, para que a gente possa viver bem e viver melhor. E no final vou falar um pouco sobre vacinas também. Mês passado foi dia de imunização, dia 9 de junho, então também é importante a gente falar sobre vacinas, entender um tema tão complexo que está tão em alta agora, com a doença pelo novo coronavírus, Tá todo mundo ansioso esperando uma vacina aí, tá bom? A hepatite nada mais é do que uma lesão aguda ou crônica nas células do fígado, os chamados hepatócitos, tá? Então essa lesão, ela causa uma série de complicações numa pessoa que é afetada, desde mais leves até quadros mais graves, As principais causas de hepatite são as virais, que é o que a gente vai falar hoje, Podem ser causa isquêmica, causa bacteriana, como uma infecção, Até causas autoimunes, que o próprio corpo causa uma hepatite, Até causas medicamentosas também, é relativamente comum, Então a gente classifica uma hepatite em aguda e crônica, Como eu já tinha dito, Quando uma hepatite aguda, ela é uma infecção de curto prazo em que normalmente o paciente apresenta sintomas, Esse paciente tem uma infecção e aí apresenta uma clínica quando ele fica ictérico, que a gente chama na medicina que é quando apresenta coloração amarelada, tem náuseas, vômitos, dor abdominal, Então é um quadro agudo e que normalmente passa, Mas em alguns tipos de hepatite, ele pode desenvolver uma forma tardia, uma forma crônica. É definido uma forma crônica quando ele persiste com uma infecção viral por mais de 6 meses, Então, a gente tem 2 tipos principais de hepatites que cursam com quadros crônicos, a gente vai falar depois, tá? A hepatite, ela também pode ser assintomática e assintomática, As hepatites agudas que a gente acaba diagnosticando são normalmente sintomáticas, de pacientes que vão para a emergência com quadro de dor abdominal, de icterícia, de alterações nas fezes, são quadros agudos. Mas a maioria dos quadros ele é assintomático, O paciente só descobre que tem hepatite, normalmente uma hepatite crônica, mas ele nunca teve sintomas, descobre durante transfusão, durante um exame de rotina, Então esses quadros também fazem parte. E é muito importante a gente entender essa diferenciação, porque o paciente sintomático ele vai receber ajuda médica, ele vai receber o diagnóstico, e vai receber o tratamento adequado, Mas o paciente assintomático não. O paciente que é assintomático, ele vai viver com a doença, Vai viver com a hepatite durante muito tempo, durante muitos anos, durante a vida toda dele. Qual é o problema disso? O problema é que alguns tipos de hepatite assintomáticas, em que se tornam formas crônicas, elas podem levar a uma lesão no fígado contínua, E essa lesão contínua no fígado pode levar a câncer, pode levar a formas graves, algo que a gente chama de CHC, que é o carcinoma hepatocelular. Então é bem complexo, E pode levar ao óbito desse paciente. Então, de uma doença diagnosticável, alguns casos tratável, e pode levar ao óbito de um paciente. As hepatites virais, que é o objeto da nossa aula, elas são divididas em 5 principais tipos, A hepatite do tipo A, as hepatites dos tipos B, C e D e a hepatite E, tá? A gente vai falar de cada uma delas. Mas basicamente, as hepatites do tipo A e do tipo E são de um grupo específico em que a transmissão é o que a gente chama de orofecal, que é pelas fezes, por contaminação com água contaminada. E as hepatites dos tipos B, C e D são de outro grande tipo, em que a transmissão é por sangue, derivados ou fluidos corporais, tá? Os 2 principais tipos de hepatite que a gente tem no Brasil são as hepatites do tipo B e do tipo C, que são 2 hepatites que eu disse aqui agora que são transmissíveis por forma sanguínea, percutânea ou mesmo por relação sexual, Recentemente, a hepatite do tipo C
tem aumentado bastante o número de casos nela no Brasil. E eu vou tentar explicar isso porquê para vocês, tá? Então hoje a gente tem esses 2 tipos e em menor tipo a gente tem os outros 3 tipos de hepatite que são bem mais raros, né? Em termos de epidemiologia, ainda falando para vocês, eu disse que as principais tipos são a B e a C, né? E qual que mata mais, né? A hepatite C. A hepatite C de longe é a que mata mais, né? Ela faz as formas mais graves e ela leva os pacientes a óbito, né? Eu vou adiantar para vocês, ela não tem vacina, então talvez seja esse o X da questão. Então vamos começar do zero então, hepatite. O primeiro tipo é a hepatite A, tá? A hepatite A ela é uma hepatite de transmissão orofecal, então a pessoa entra em contato com esse vírus através de água contaminada, né? Ou fezes contaminadas, tá? E aí esse vírus entra e vai fazer infecção dentro das células do fígado desse paciente, né? Ela tem tropismo ela prefere aquele tipo de tecido, né? Nos casos sintomáticos, né? Ela faz formas com quadros de dor abdominal, náuseas, vômitos, né? São quadros até que relativamente leves. Em alguns quadros mais graves ela pode fazer uma forma fulminante, né? Que faz um quadro que o paciente fica amarelado, fica ictérico, que a gente chama. Tem as fezes mudam de cor, né? A urina muda de cor também, né? O que a gente chama de colúria, a colia fecal, né? As fezes ficam esbranquiçadas e a urina ela fica escurecida, né? Essa é uma doença que o diagnóstico dela, além de ser clínico, também pode ser sorológico. Tem um exame de sangue que o médico pode pedir, tá? É o anti-HAV, perdão. Ela possui vacinação, tá? Que a gente vai falar mais tarde, tá? É uma vacinação que não está disponível na rede pública, tá? Só está disponível na rede privada e para alguns grupos específicos, né? E o tratamento dela é sintomático, tá? Não tem uma medicação específica, né? O tratamento basicamente desse tipo de hepatite é repouso do paciente, né? Evitar com que essa lesão do fígado progrida, evitar, por exemplo, que o paciente use medicações que causam lesão no fígado, né? Evitar de beber álcool, por exemplo, é uma grande estratégia, né? Tá? Ok, então hepatite A. A hepatite B, então, tá? A hepatite B entra naquele segundo tipo que a gente tinha falado, que é hepatite B, C e D, que são hepatites que se transmitem por sangue, por hemoderivados, por transmissão que a gente chama de percutânea, acidente com agulha, uso de drogas injetáveis, transmissão sexual também, tá? Ela é um tipo endêmico no Brasil, né? Assim como a hepatite A, então nós temos um número bem grande de casos, tá? Então ela é uma infecção que tem uma forma diferente da hepatite A, né? E ela tem uma forma de acometimento diferente. Por exemplo, a hepatite A, ela nunca vai cronificar, né? Agora a hepatite B, sim, ela pode vir a cronificar. 5 a 10% dos quadros de hepatite, ela vai se tornar uma forma crônica. O que é isso? Se tornar uma forma crônica. O paciente vai ficar com a doença durante a vida toda dele, né? Ela não teria cura, né? Nesse caso, né? O paciente vai ficar com uma forma crônica. Qual é o problema de ficar com uma forma crônica para quem está nos assistindo? Esse paciente ficar com uma forma crônica é permanecer com uma carga viral alta do vírus nas suas células, no seu sangue, e poder fazer uma lesão hepática contínua que possa o levar a uma forma de câncer no fígado, né? Isso é bem interessante. De todos os pacientes que se infectam com hepatite B, 10% vão assumir essa forma crônica, né? Como é que a gente diagnostica a hepatite B, então? Além do diagnóstico clínico, que vai dar sinais inespecíficos, como dor abdominal, vômitos, icterícia, enfim, e aí vai variar de acordo com as formas que ele pode acometer, são formas mais leves até formas mais graves, né? Quadros graves até que o paciente vá precisar de transplante hepático, por exemplo, né? O diagnóstico é feito através de um exame de sangue, tá? Um exame sorológico também, tá? E o tratamento existe, mas não é um tratamento curativo, né? É um tratamento que visa diminuir a carga viral desse paciente, tá? Tem 2 drogas hoje, 3, mas 2 melhores que a gente usa hoje para tratamento da hepatite B, tá? O entecavir e o tenofovir, né? Então, todos os pacientes que têm diagnóstico de hepatite B crônica têm que ser encaminhados para esses serviços, né? Para poder fazer o tratamento, tá?
importante dessa vacina, dessa doença é que ela possui uma vacina, né? Disponível na rede pública, inclusive, né? Então é uma pena que a gente tenha tantos pacientes que se infectam, que se tornam portadores crônicos de uma doença que possui vacina, né? A hepatite C, tal como a hepatite B, também é uma doença de transmissão através do contato com sangue, com hemoderivados, com acidentes perfurocortantes, contato sexual, enfim. Só que ela parece ter algumas diferenças, né? Ele é um vírus que cronifica muito mais do que a hepatite B. A hepatite B eu tinha dito que 5 a 10% dos quadros evoluem para a forma crônica. Na hepatite C não, 80% dos quadros evoluem para a forma crônica, né? Então são pacientes que têm uma chance muito maior de viver com a doença por mais tempo, né? Desses 80% de pacientes que evoluem para a forma crônica, uns 30 a 40% deles podem evoluir com um grau de cirrose, né? E um percentual menor, em torno de 1%, pode até evoluir por óbito, por carcinoma hepatocelular, né? Então ela evolui mais para câncer, evolui mais para formas graves, como a cirrose, né? Então ela é uma doença um pouco mais complicada, né? O diagnóstico dela também é sorológico, como a hepatite B, né? Também de todo paciente que tem diagnóstico de hepatite C crônica, né, ou hepatite C aguda, enfim, tem que ser encaminhado para serviços de referência. A diferença que a gente tem no tratamento dela, da hepatite B e da hepatite C, é que a hepatite C, ela tem um tratamento, né? Ela tem um tratamento específico que visa não necessariamente a cura, mas é o que a gente chama de resposta virológica sustentada, que é uma diminuição da carga viral para níveis muito baixos, né? Então, ela é uma doença que hoje a gente considera que nós temos cura, sim. Então. E outra diferença da hepatite B e da hepatite C é que a hepatite B tinha vacina, a hepatite C não tem, tá? Então, depois eu posso até falar disso, né? Tem umas diferenças, por que a gente não tem vacina para todas as doenças, né? Que é são temas um pouco mais complexos, né? A hepatite D, tá? É um vírus muito peculiar. Os vírus por si só, eles dependem de um organismo vivo para sobreviver, né? O vírus da hepatite D, ela é diferente, ela precisa do vírus da hepatite B para sobreviver. Então, é uma co-infecção, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite D. A pessoa só vai ter hepatite D se tiver hepatite B, ok? A pessoa pode ter hepatite B somente, né? Mas ela só vai ter hepatite D se tiver hepatite B, tá? Ela é uma doença que é bem rara no Brasil, tá? Ela predomina em um setor do Brasil só, que é a região amazônica, especialmente a região sudoeste do estado do Amazonas, né? Lá sim ela é uma doença endêmica, né? Ela é bem rara no mundo, tá? 5% como eu disse que ela precisa da hepatite B, então se somente 5% dos pacientes que têm hepatite B também têm hepatite D, né? Então, enquanto tem 100 pessoas com hepatite B, só 5 têm hepatite D, né? Ela é bem mais rara, né? O diagnóstico dela também é sorológico, né? E o tratamento é o mesmo, é direcionado à hepatite B, já que o paciente vai ter as duas doenças fatalmente, né? Tá? A gente não tem vacina para esse tipo de doença, tá? E a hepatite E. A hepatite E é a última das hepatites que a gente tem, de hepatites virais, tá? É uma doença extremamente rara no Brasil, extremamente rara mesmo, né? Ela é endêmica em regiões do Sudeste Asiático, do Norte da África, tá? Em alguns países europeus, algumas regiões dos Estados Unidos também, tá? No Brasil a gente só encontra casos esporádicos em pessoas que são, de certa forma, mais expostos, como garimpeiros, por exemplo, pessoas que vivem em ambientes sanitários desfavoráveis, porque, tal como a hepatite A, ela também é uma doença de transmissão orofecal, né? Então, tanto a hepatite A quanto a hepatite E, elas são mais comuns em países, em locais em que se tem um baixo índice de saneamento básico, né? Que as pessoas não têm água potável, não tem rede de esgoto tratada, né? Que é algo bem comum no Brasil, né? Em termos falando de hepatite A, e também é muito comum no Sudeste Asiático, quando a gente fala de hepatite E, né?
Tá? O diagnóstico dela também é sorológico, tá? E o tratamento dela é somente sintomático, ela não tem um tratamento específico. Ela não evolui também para a forma crônica, tá? Essas hepatites que a gente falou agora, só a B, a C e a D evoluem para a forma crônica. A e a E não, tá? Ok? São dois grupos bem diferentes, né? Dois tipos de infecções bem diferentes. Uma que é formada por grupos em que a nossa prevenção basicamente é através de melhorando o saneamento básico, né? Que são hepatite A e hepatite E, e uma delas tem vacina, e as outras três são por com contato com sangue, né? Evitar contato com sangue contaminado, né? No caso da hepatite B, C e a D, e com um sexo desprotegido, ele é um fator de risco, né? O uso de drogas injetáveis também, então são dois grupos bem diferentes, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês de imunizações, eu vou tentar englobar tudo isso que a gente falou agora, tá? Dentro das 5 doenças que a gente acabou de ver, duas delas têm vacinas, né? A hepatite A e a hepatite B, tá? Mas antes eu preciso falar para vocês o que é vacina, né? O termo vacina, basicamente, ele visa a prevenção de doenças, né? Criar imunidade contra uma doença, né? A gente tem dois tipos de imunização, né? Que ela pode ser tanto ativa quanto passiva, né? Ativa é aquela que a gente pega ou através pegando uma doença, né? Ou através do canal do parto da mãe, do leite materno, enfim. E a imunização passiva é essa que a gente recebe através de vacinação, né? Quando a gente fala de vacina, a gente tem dois tipos bem definidos, assim, né? Talvez para vocês não façam muita diferença, mas para os médicos faz muito, são vacinas vivas, atenuadas e vacinas inativadas. Quando a gente produz vacinas, a gente produz elas através de ou um vírus semi-morto, basicamente seria isso, né? Que é um vírus cultivado em um ambiente muito difícil para ele sobreviver e que faz com que ele fique bem fraquinho, né? Ou é um vírus morto já, pedaços do vírus, né? Essa seria a vacina inativada. Então são esses dois tipos de vacina. Dentro do nosso calendário vacinal brasileiro hoje, a gente tem os dois tipos, né? E a diferença entre eles é que a vacina, quando ela é atenuada, ela causa uma boa resposta vacinal. E a vacina, quando ela é inativada, normalmente são aquelas vacinas que você tem que fazer várias doses para reforçar a resposta vacinal no indivíduo, né? Tá? Por exemplo, uma vacina de vírus vivo atenuada é a febre amarela. E uma herpes zoster, a polio, são vacinas que desenvolvem uma boa resposta. Por exemplo, a febre amarela hoje ela é de uma dose única durante a vida do ser humano, né? Já as vacinas de vírus vivo inativado, elas demandam normalmente muitas doses de reforço, né? O exemplo clássico é a vacina da hepatite B, que a gente faz para o recém-nascido 4 doses e para o adulto 3 doses. Então a gente sempre tem que fazer um reforço nessas doenças, né? Então, dentro das vacinas que a gente disse agora, então, a gente tem duas, a da hepatite A e a da hepatite B, né? A da hepatite A, ela está indicada para qualquer indivíduo a partir dos 2 anos de idade, são 2 doses, tá? 0 e 6 meses. É uma dica que eu deixo para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Para descobrir o seu histórico vacinal, o seu histórico, né? Descobrir se já teve contato com o vírus da hepatite A, porque muitas pessoas já podem ter tido contato ou não. E se não teve, seria interessante fazer a vacina. Procurar o seu médico e descobrir, né, o seu histórico, né? O médico tem como pedir alguns exames e descobrir se você já teve contato com o vírus, se não, e se não teve, fazer vacina, né? E a vacina da hepatite B, ela é uma vacina que já é feita nas primeiras horas do nascimento do bebê, né? São 4 doses para o recém-nascido, né? 0, 2, 4, 6 meses, né? E pro adulto também é feito só que em 3 doses, né? Essa também é uma vacina muito interessante, porque é um vírus de alta prevalência no nosso país, né? Então, seria uma dica que eu deixo para todas as pessoas que estão nos ouvindo para descobrir se a pessoa já fez a vacina, se tem um calendário vacinal completo, se tem imunidade para o vírus da hepatite B, se não tem, procurar o seu médico, né? A gente tem várias formas de nos prevenir contra essa doença e uma delas está aí disponível, né? Que é a vacina.
para terminar a nossa aula, eu queria falar só para vocês um pouco sobre como é que se produz uma vacina, porque eu acho que está todo mundo ansioso aí para descobrir sobre a vacina da Covid-19, né, que está em produção. Fazer uma vacina não é algo muito rápido, né? A vacina mais rápida que a gente já fez foi feita em 4 anos, então provavelmente agora a vacina da Covid-19 vai ser a nossa produção de vacina mais rápida na história. Não sei se vai ser tão eficaz, eu espero que seja, tá? Mas uma vacina se divide em 4 grandes fases, né? A primeira são de estudos em animais, né? Depois a gente faz uma fase 1 que a gente de primeiros testes em pessoas, que a gente descobre 10 pessoas no máximo, que a gente testa só a segurança dessa doença e toxicidade dela, né? Depois a gente faz uma segunda fase, que é onde a maioria das vacinas para a Covid-19 estão, que testa centenas, 500 pessoas mais ou menos, para ver se essa pessoa produz imunidade nessas pessoas, né? E em qual população que ela produz uma resposta melhor, que dependendo de uma vacina ela vai produzir respostas em diferentes populações de uma forma diferente. E a fase 3 é a fase que 3 grandes vacinas estão, que é uma chinesa, uma inglesa e uma americana, da Pfizer, onde se testam dezenas de milhares de pessoas, né? Muitas pessoas no Brasil estão recebendo já doses dessas vacinas. E aí nessa a gente verifica basicamente se ela previne a infecção pelo vírus, né? Quando a gente fala de vacinas, então, tem todo um calendário, né? Tem um calendário do Ministério da Saúde e tem um calendário mais completo, que é o da Sociedade Brasileira de Imunizações, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu imagino que a maioria delas deve ter plano de saúde, né? Procura discutir com o seu médico, procura completar o cartão de vacinas completo da SBIM, tá? Tem no site dela sempre disponível por faixas etárias, né? No caso específico que a gente falou aqui hoje das hepatites, hepatite A e hepatite B, né? Elas têm como nós descobrirmos se nós já tivemos contato com elas, e tem como descobrir se a nossa imunidade está alta, que é o caso da hepatite B, que é o chamado anti-HBs. É um tipo de resposta que a gente vê não necessariamente dosando o anticorpo, né? Mas enfim. Ok, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Qualquer coisa, se as pessoas quiserem depois fazer perguntas, enfim, só deixar que eu respondo depois para o pessoal da Unimed, tá? Muito obrigado a todos e bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que horário vocês vão estar assistindo isso. Tchau, tchau.